Glória a Deus. Livro de Números, capítulo 14. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Deus tem falado conosco, ministrado, e eu quero compartilhar com você nesta noite. Você que está na internet, muito obrigado pela sua presença. O site da igreja já está funcionando. Qual é mesmo o endereço? Quem sabe? ibcfe.com. Todas as mensagens pregadas aqui estão lá. Por exemplo, a de hoje, de manhã foi filmado? Foi? Que palavra hoje de manhã, foi tremendo, foi uma palavra sobrenatural. Ele disse assim, uma das palavras que foi dita foi essa: não queira lutar com arma que você não é especializado, chame a briga para o campo que você domina. E foi trabalhada essa questão, foi profundo. Olha como eu fui abençoado. E a igreja toda. Então essa palavra amanhã, mais tarde da terça-feira, vai estar no site da igreja, ibcfe.com, tá bom? Então você pode entrar lá, ver as mensagens, e devagarzinho nós vamos implementando o nosso site para a glória do Senhor. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Aleluia. Quem ama o Senhor Jesus, diga aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pai, fala conosco, Senhor. Ministra agora, Senhor. Nós cantamos, ministramos a Ti louvor, adoração, ações de graça. Mas agora abrimos a Bíblia para que o Senhor fale conosco nesses instantes, ministrando a nossa vida, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor está aqui através do Seu Espírito. Então, Senhor, meu Deus, só na leitura, derrama sobre nós graça, poder. Quem está enfermo seja curado. Quem está sentindo dor, qualquer desconforto, seja liberto agora em nome de Jesus. Quem está abatido espiritualmente, seja avivado, renovado. Quem está sem esperança, ganhe esperança. Quem está com medo, ó Deus, receba coragem, ousadia. Quem tem uma conta a pagar amanhã, um problema a resolver, dá a solução, Senhor, dá a vitória. Entra com provisão, com providência, agora em nome de Jesus Cristo. De forma que ninguém sairá daqui da mesma maneira. A igreja diz amém. Sairemos cheios e com a palavra de vitória na nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Números 14. Números 14. Nós vamos ministrar sobre esse tema que está aqui. A fé que me faz viver o sobrenatural. Vamos ler juntos uma vez? Vamos lá, 1, 2, 3. A fé que me faz viver. Só as mulheres, vamos lá? Aí você diz, mas pastor, não é qualquer fé? Claro que não, o diabo também tem fé, ele crê e não resolve nada. Os homens agora, vamos juntos? A fé que me faz viver o sobrenatural. Aleluia, nós vamos meditar sobre esse tema, a fé que me faz viver o sobrenatural. Números 14, versículo 9. Números 14, versículo 9. Versículo 24 e o 28. O 9 diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles a sua proteção. O Senhor é conosco, não os temais. Diga tão somente, diga apenas isso. Não sejais rebeldes contra o Senhor, não tenha medo do povo desta terra, porque nós podemos mastigá-los como pão. Retirou-se a proteção deles e Deus é conosco, não os temais. Versículo 24, vamos ler ele. Diz assim: porém o meu servo, diga seu nome. Não, seu nome. Porém o meu servo Rogério, visto que nele houve outro espírito, diga outro espírito. Aleluia. Olhe para mim. O Salmo 51 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim
Aleluia, um espírito inabalável. Cria em mim um coração santo, mas também me dê o espírito de Davi, me dê um espírito ousado, um espírito aguerrido, um homem santificado que anda de cabeça erguida. E aqui no texto ele diz assim, porém, é Deus falando, porém o meu servo, diga seu nome, é de você que estou falando, porém o meu servo Rogério, visto que houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espionou, e a sua descendência a possuirá. Diga aleluia. Diga, o Senhor me fará entrar na terra, e a minha descendência a possuirá. Diga aleluia. Aleluia. 28, olha o 28, mais um, diz assim, disse-lhes, isso é Deus falando, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vamos repetir juntos, vamos lá, 1, 2, 3, disse-lhes, por... Aleluia. Você percebe como que o mundo espiritual está agitado, em movimento, de forma geral? Brasil, Serra, Espírito Santo, Américas, Europa, Ásia, todo mundo, o mundo inteiro, no mundo espiritual, ele está agitado, o mundo espiritual está em movimento. Agora escute, você já passou por situações na sua vida, que você passou por elas sem entender nada, você não entendeu nada do que estava acontecendo, mas você foi passando, mas quando passou-se o tempo, muita coisa começou a fazer sentido. Você, quando passou-se o tempo, você viu a mão de Deus, você viu o cuidado de Deus, você passou a entender muita coisa lá atrás. Nós estamos vivendo esse período, nós estamos vivendo esse período de pandemia ainda, nós estamos passando por um momento talvez mais difícil, o ano mais difícil das nossas vidas, mas nós chegamos até aqui, e o Deus e o Espírito Santo tem compartilhado, e a gente como pastores, você e todo mundo, a gente fica querendo entender muita coisa, e fala uma coisa, fala outra, foi Deus, foi o diabo, não sei o que, e muita coisa a gente fala conjecturando, a gente pensa, mas o Espírito tem dito assim, amanhã, o que o Espírito tem dito? Amanhã você vai entender muita coisa do que está acontecendo. Se prepare, porque amanhã, muito em breve, muita coisa vai fazer sentido e você vai discernir. Mas o mundo espiritual, isso a gente percebe, coisas que nunca vivemos, o mundo espiritual agitado, mas no meio dessa agitação, dessa guerra espiritual, dessa movimentação toda, no nosso espírito, Deus tem dito que Ele fará grandes coisas na vida da igreja. A terra ainda está para ser varrida por um maior avivamento da sua história. Você pode dizer aleluia. O Brasil e as nações, irmãos, eu estou cheio de expectativa para o dia de amanhã. Pastor, o que é isso? Eu só vejo notícia ruim. Meu irmão, deixa eu repetir. Eu estou cheio de expectativa, otimismo para amanhã, pastor, pelo que Deus fará na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, no Brasil e nas nações. É mesmo? É. Eu estava lendo Abacuque, livro de Abacuque, quando ele começa seu lamento, então ele começa a dizer, violência. Se você abrir no capítulo 1, você não precisa abrir, você vai ver, ele estava bebendo das notícias dos jornais, ele estava vendo o que estava acontecendo, ele começa a dizer, violência, é roubo, é destruição, é morte, é assalto, é injustiça, é o mais forte pisando no mais fraco, é briga de interesse, e Abacuque vai dizer tudo isso no seu livro, no 1º capítulo.
mas de repente no meio daquele turbilhão, a sua alma está exprimida, a alma de Abacuque está exprimida, está apertada, no meio daquele turbilhão de vozes, ele escuta uma voz diferente, no versículo de número 5, e essa voz diferente vem para ele, e fala para ele assim: eu estou, era Deus, para fazer uma coisa terrível na terra. Eu estou para fazer uma coisa muito grande na terra. Eu estou para livrar o vosso opressor. E essa coisa vai ser tão grande que quando você contar para alguém, ele não vai acreditar. Ele vai dizer: não pode, isso não é verdade. E você vai dizer: veja. De forma, irmãos, que Deus tem dito para nós, como disse para Abacuque, que Deus está para fazer uma grande coisa na terra, visível aos nossos olhos. Aleluia. Para aquele que o serve, esse vai andar de cabeça erguida e marchar em triunfo, queridos. Esse vai viver a fé que nos faz viver no sobrenatural. Diga aleluia. Para isso nós precisamos estar encharcados de Deus, cheios de Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo quer renovar a visão do futuro. Ele quer encher seu coração de ousadia. Ele quer que você esteja otimista, cheio de fé, confiando no seu Deus. Ele quer que você tenha, oh, aleluia, a garra de um predador. Você sabia que todo predador tem os olhos na frente, não laterais? Quem pode dizer aleluia? A garra de um predador, daquele que domina no reino do Espírito, diz a Satanás: aqui não, aqui não, aleluia. Hernandes Cortés foi um espanhol que viajou para o México, por exemplo. Era um conquistador, um explorador, um aventureiro. E no ano de 1500, Hernandes Cortés viaja para o México. E lá no México, ele chega com seus barcos e 700 homens. E aquele homem estava decidido. Ele estava o quê? Decidido a conquistar 5.000 almas. 5.000 pessoas, ou acho que milhões. 5.000 pessoas no México. E naquela noite eles ancoram o barco, 700 contra 5.000. Ele vai no porto, onde os barcos estavam ancorados, e coloca fogo em todos os barcos. E ele diz para os seus homens: no caminho que estamos, não tem volta, aleluia. Não tem volta. Ninguém vai desistir, ninguém vai recuar. Eu queimei os barcos para que não haja mais saída. Nós temos é que avançar. Quando a gente lê essas histórias de Hernandes Cortés e outras mais, você começa a pensar que nós estamos do mesmo jeito. Nós abraçamos uma fé. Nossa fé não está baseada em sentimentos, em contos, sabe, em falácias, em experiências. Nossa fé está baseada na palavra de Deus. E é por isso que nós podemos viver num sobrenatural em todas as áreas de nossa vida. Porque a nossa fé é como Hernandes Cortés disse: não tem volta. É como esses homens aqui de Números disseram, Josué e Caleb disseram: eia, não tenha medo do dia de amanhã, confie em Deus, porque se Deus é conosco, quem será contra nós? Diga aleluia, diga glória a Deus. Meus irmãos, a fé que faz nos viver o sobrenatural é uma fé diferenciada. É uma fé, em primeiro lugar, livre de mágoa. Livre de quê? No capítulo, quando começa o Sermão da Montanha, em Mateus, por exemplo, ali a partir do capítulo 5 e 6, o sermão que Jesus pregou às margens do mar da Galileia, ele diz assim: se a sua fé estiver manchada com mágoas, com rancor, com raiva, com ira, se você não consegue perdoar uma pessoa que te feriu, então você não poderá viver o sobrenatural. Uma fé vitoriosa, ela não pode estar manchada com mágoa.
Ele diz assim: se você não perdoar, eu também não te perdoo. Se Deus não perdoa, Ele não te atende. E você vive a míngua. Então um homem estava dizendo que um parente dele morreu no hospital por uma dose há muitos anos atrás, não agora. Agora como isso aconteceu? Mas o parente dele morreu por uma dose que os enfermeiros ou o médico deram excessiva. Aquele paciente, ele ficou muito chateado, muito irado, muito triste. E isso aconteceu nos Estados Unidos, se não me falha a memória. E a culpa era daquela equipe médica, daqueles enfermeiros. E ele carregava no coração essa mágoa. E um dia o Espírito Santo falou com ele: você precisa liberar perdão para eles. E ele disse que fez uma oração dizendo: eu não vou carregar essa mágoa. Senhor, eu libero perdão para eles. Senhor, eu os perdoo, Senhor. Se eles falharam, já morreu, ele já está morto, já foi para o céu, já foi para a glória, a pessoa que tinha morrido. E ele disse: eu libero perdão para que eu possa viver o sobrenatural do Senhor. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Ele não ficou ali, irmão, segurando, se prendendo àquela situação. Sabe, irmãos, ele se agarrou à sua fé, à sua bênção, à sua vitória. Lembra de Jacó? Jacó não disse assim: eu vou te abandonar porque eu estou ferido. Eu vou te abandonar porque eu estou magoado. Eu vou te abandonar porque não fizeram o que eu queria na igreja, não deixaram eu participar do ministério, as pessoas não me entendem. Jacó não disse isso. Jacó, em momento nenhum, ele segurou o anjo e disse: eu não te solto jamais, se o Senhor não me abençoar. Não é uma fé mimimi, mas é uma fé que libera, uma fé que luta para liberar perdão. Pastor, o senhor não sabe o que ele me fez, o senhor não sabe o que aquela mulher me fez, mas eu sei que o Espírito Santo é na sua vida, e Ele te capacita a perdoar, porque Ele quer que você tenha uma fé vitoriosa, uma fé de milagres. A pessoa chega e fala: você viu o que aconteceu com fulano? E a pessoa chega para você e quer saber por quê. Como que foi que isso aconteceu? Você diz para ela: isso é só o começo, o que Deus já fez. Ele vai fazer muito mais ainda. Às vezes nem explicação você dá, mas às vezes você só fala isso pela sua fé. O que Deus fez até aqui é pouco, Deus vai fazer muito mais. Diga: o que Deus fez até hoje é pouco, Ele vai fazer muito mais. De novo, diga: o que Deus fez até agora. Diga: o que Deus fez até agora é muito pouco. Diga: o melhor está por vir. Deus vai fazer muito mais. Ei, meu irmão, deixa eu escutar a sua fé falando: aleluia, aleluia. Diga: Deus vai fazer muito mais na minha casa, na minha vida, nessa igreja, aleluia. Esses dias eu escrevi e mandei no meu grupo de WhatsApp dizendo: por que Jesus às vezes fazia perguntas óbvias? Dizia para o cego: cego, você quer o quê? Ele falou: eu quero enxergar. Dizia para o paralítico ia até ele: o que você quer? E ele dizia: eu quero andar. E Jesus às vezes fazia umas perguntas assim que você fala: hein? Mas não é isso, querido. O Espírito Santo tem nos ensinado que as perguntas óbvias de Jesus é porque Ele quer ouvir a sua fé falar. Ele quer ouvir a sua fé se manifestar. Então uma fé que guarda mágoa, ela não prospera e você não alcança. Vai dar errado isso. Olha, meu irmão, pode dar até errado se for da vontade de Deus, mas que eu vou lutar e eu estou cheio de fé, eu estou. E se não for por esse meio que eu vou avançar, Deus vai me fazer avançar de outra maneira. Quem está entendendo, diga aleluia. Uma fé tímida também. Jesus uma vez, em Marcos capítulo 4, Jesus disse para os discípulos: por que sois tão tímidos? Uma vez eu preguei sobre a unção de anagikazo. Anagikazo, se você tem aquela Bíblia Teb, ele traz uma explicação dessa palavra grega anagikazo. Essa palavra anagikazo fala de um conceito, é uma unção, é um mover, um movimento, uma atitude de ousadia. Então anagikazo é um empurrar do Espírito Santo, de ousadia, onde você faz, aleluia, na ousadia do Espírito. Você larga a timidez, você larga o medo e você flui no Espírito. Os tímidos não herdarão o reino de Deus, aqueles que não se posicionam com Jesus. É o que Apocalipse diz. Mas uma fé tímida, medrosa, também não vai alcançar o muito de Deus. Dizendo: eu não sou capaz. Se Deus te chamou, você é. Eu não consigo. Se Deus te chamou, você vai conseguir. Isso é muito para mim, pode ser realmente, mas Deus vai te capacitar. Deus vai derramar uma unção e vai, mas você primeiro precisa romper toda a timidez. Uma fé
que não é tímida, uma fé que está no ônibus e diz: eu posso orar por você? Uma pessoa me ligou e disse que o parente dele está entubado. Foi entubado antes de ontem. Me ligou não, me encontrou na rua. E na hora que ela me falou, eu já comecei a orar por essa pessoa. E hoje eu mandei uma mensagem de manhã cedo. E quando foi agora, no final da tarde, me mandaram uma mensagem da família, um boletim médico. E diz assim: a saturação já começou a aumentar, ele está entubado, não sei o que, mas já começou a melhorar. Eu digo: vai melhorar. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse: Deus, eu já pastoreei esse rapaz há muitos anos. Hoje ele é casado e tal. Eu não sei se ele está na igreja, se ele não está. Mas de uma coisa eu sei: ele pode estar onde ele estiver. Eu vou dar um jeito de falar com ele, que ele vai sair desse hospital. E eu vou lá em nome de Jesus e vou dizer para ele: você perdeu o contato comigo, eu perdi o contato com você. Mas em todo o tempo que você estava lá, eu pedi os irmãos que foram ao monte ontem, o Israel mesmo eu pedi a alguns outros irmãos, e nós temos orado por você, e Deus mandou te dizer isso. Uma fé tímida. Jesus chega para os discípulos e diz: vocês não venceram esse mar, essa tempestade, porque a fé de vocês é tímida. Levante a mão direita aos céus e diga: Deus, dá-me ousadia, me faz 7 vezes mais ousado do que sou, em nome de Jesus. Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Uma fé vacilante. Vem para a igreja, recebe quando sai ali fora, começa a olhar o vento, começa a olhar o mar, começa a olhar as contas a pagar, começa a lembrar, e aí perde a fé, se esvazia, fica oprimido, entra dentro do carro, já começa a brigar com a família, a gritar, sem paciência, começa a reclamar, começa a murmurar. O pastor deu até uma palavra de reclamar, que ele falou sobre ser grato, é o oposto. Pedro andou sobre as águas, amém? Mas ele não tinha uma fé, ele vacilou naquele momento, ele teve uma fé vacilante. Irmão, se você vacila na sua fé, você não vai viver o sobrenatural. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, ele diz assim: não tenha uma fé vacilante, porque quem é vacilão não alcança nada de Deus. Uma hora você crê, a outra você não crê. Uma hora você está aqui em cima, a outra você está embaixo. Essa pessoa, diz Tiago capítulo 1, não vai alcançar nada. Não vai alcançar o quê? Nada. Então, pastor, como que eu faço? Não tenha uma fé vacilante. E como que eu não tenho? Eu vou lhe falar. Em primeiro lugar, não tem uma fé tímida, não tem uma fé que não perdoa, não tem uma fé vacilante, não tem uma fé sem base. Eu já falei sobre isso, base. A nossa base da nossa fé está na palavra de Deus. Os filhos de Cefa não tinham base, foram expulsar um demônio, tomaram o maior couro. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz que eles viram os apóstolos expulsando demônio, ficaram felizes da vida, falaram: eu quero isso para mim. Eles eram macumbeiros, eles eram exorcistas, eles estavam acostumados a acender vela na encruzilhada, a levar uma bacia de flores, com farofa, com galinha, com vinho, com cerveja. Eles estavam acostumados a ir lá na praia, dar 7 pulinhos na onda e botar uma bandeja de flores para Iemanjá. Eles estavam acostumados a sexta-feira acender uma vela para os seus ídolos. Eles não conheciam o Deus de Israel. Eles não conheciam o nosso Deus. E aí eles se depararam, viram o movimento pentecostal, viram a igreja se movimentando, diz a Bíblia. E aí eles foram expulsar um demônio, e eles disseram: demônio, sai, em nome do Deus que fulano prega. Os demônios olharam para ele e falaram: ei, eu sei quem é fulano e beltrano, mas vocês, eu não sei quem é. Vocês não têm base, a fé de vocês é num sentimento, a fé de vocês é no que te falaram, a fé de vocês não é na verdadeira, cristalina, pura, na Bíblia. E diz que a Bíblia, que os demônios voaram em cima daqueles homens e bateram neles, e humilharam eles, e eles saíram sem roupa, despidos, completamente feridos,
porque é uma fé sem base. Há muito crente sem base espiritual. Irmão, você crê nisso por quê? Não sei. Você está fazendo isso por quê? Também não sei. É mesmo. Irmãos, quando estava cantando aquele hino glorioso, falando do céu, eu pensei no arrebatamento. Quantos pensaram no arrebatamento? Eu pensei no arrebatamento. E o Espírito Santo falou comigo assim: mais importante do que o arrebatamento, mais glorioso do que o arrebatamento, vai ser olhar a face de Jesus. Eu falei: oh meu Deus, vai ser tremendo. Nós vivemos uma fé com base. Com base. Você fala: pastor, como que você prova que a Bíblia é a Bíblia? É só você ler as Escrituras. As próprias profecias autenticam a veracidade desse livro. Esse livro já foi perseguido, esse livro já foi queimado. Aqui no Espírito Santo fizeram fogueiras em Mantenópolis ou Mantena, se me falha a memória. Em Calçado queimaram-se uma igreja presbiteriana. Houve muita perseguição, e esse livro cada vez é o mais lido, o mais publicado, o mais escrito, o mais amado, o mais desejado. Passará os céus e a terra, esse livro jamais passará. Esse livro foi o livro que mais demorou para ser escrito. Gastou-se 1.600 anos aproximadamente para se escrever a Bíblia. E Deus usou mais ou menos 40 homens que não se conheceram, de épocas diferentes, cultura diferente, tempo diferente. Deus usou padeiro, boiadeiro, pescador, usou estadista, usou rei, usou gente de todo tipo, e em nada ele se contradiz. Nossa fé é baseada nesse livro. Quando você olha, aleluia, você vê a promessa se cumprindo. Nossa fé é uma fé viva, baseada. Nós irmãos, não é igual uma pessoa chega para você e fala: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Fala: oh, legal. Hoje você já está com a antena ligada. Você não é bobo, você não acredita. É diferente da pessoa que chega e fala assim: ó, eu sou isso aqui, olha lá, isso aqui também. Ele te dá provas. Nós vivemos a fé que gera milagres, que faz nos viver no sobrenatural, uma fé autêntica. Então, queridos, eu disse para você que se você tem uma fé que tem mágoa na sua vida, você não vai viver o sobrenatural. Se você tem uma fé que é tímida, você é tímido, chega de timidez. Você olhou, levantou a mão e disse: Senhor, me faz ousado. Então se prepara. Eu disse para você que você não pode ter uma fé vacilante, que vacila, lá em cima, lá embaixo. Estou bem, estou mal, estou bem, não, uma fé firme, uma fé sem base. Eu poderia falar muita coisa. Se você tiver uma fé egoísta, você também não vai alcançar. A sua fé é egoísta. Você faz pedidos para você, para mim, para nós, para minha família. Lembra da oração do fazendeiro? Eles foram almoçar e oraram: Senhor Deus, abençoa eu, meu filho, minha mulher, abençoa nós quatro, mais ninguém. A fé egoísta. Você pensa se Salomão tivesse uma fé egoísta no começo do seu ministério, se ele teria recebido o que ele recebeu? Deus falou para Salomão depois de um dia de adoração. Deus entrou dentro da cabeça dele, ele estava deitado, dormindo, e Deus falou com ele: Salomão, pede-me o que quiser, eu te dou. Aí Salomão pede, e Deus fala assim: Salomão, você pediu sabedoria, você não pediu para eu matar seus inimigos, você não pediu riqueza, você não pediu para viver muito. Então, Salomão, eu vou te dar sabedoria como eu não dei para homem nenhum. Eu vou te dar glória e riqueza. Aí ele completou, ele disse assim: olha bem, escute isso aqui, é revelação para você. Talvez você já saiba, mas é Deus falando com você. Ele disse, quarto lugar, ele disse: se você obedecer a minha palavra, eu vou acrescentar seus dias de vida na terra. Deus disse assim: a sua obediência à minha palavra vai fazer seus cabelos ficarem brancos e você sadio, para desfrutar cada minuto, cada dia, cada hora que eu te der de vida. Ou seja, meu irmão, a sua obediência vai prolongar a sua vida. Aleluia! Uma fé, irmãos, não egoísta. Ele não falou: dá para mim. Ele disse: não, me dá para dar. E último lugar, você precisa de uma fé
Aleluia! Uma fé acompanhada de obras. Tiago, irmão de Jesus, repetindo, era um perseguidor de Jesus, do ministério de Jesus. Desde menino tinha inveja de Jesus, ficava cutucando Jesus. Mas quando Jesus morre, ressuscita, ele se converte. E nessa conversão, ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. Quando tem o primeiro concílio lá, Tiago, já convertido, preside e pastoreia. Não foram os apóstolos, foi Tiago. Pastoreou a igreja de Jerusalém até morrer. Ele era o pastor e escreveu essa carta de Tiago. É uma carta considerada uma carta pastoral, de cuidado com a ovelha, de ensinamento simples, claro, objetivo. E nessa carta, ele diz assim: ei, não venha com conversa fiada para mim não. Você me mostra a sua fé pelas suas obras. A fé é demonstrada por obras, não por palavra. Fé sem obras é morta. E se você quiser ter obra só, sem fé também não funciona. Mas a fé verdadeira, ela é acompanhada de obra. Quem está entendendo, diga aleluia. A fé verdadeira tem obra, irmão. Você trabalha, você ajuda, você se importa. Eu estava lendo, eu acho que é Pedro, Ló, irmãos, foi morar em Sodoma e Gomorra. Você sabe a história, eu não vou lhe contar. E você sabe que Sodoma e Gomorra cresceu muito pecado. Sim ou não? Muito pecado. Irmão, sem limite o pecado. Mas eu penso que não é pior do que hoje. Não é pior do que hoje. Eu vi um artista fazendo uma tatuagem no ânus. Está aí nas redes sociais. E o Siqueira Júnior fez música. Está aí. Irmãos, isso não tem. Uma mulher prostituta, ela tem mais moral do que uma pessoa que fala um negócio desse, faz um negócio desse. Porque uma prostituta se prostitui lá naquele quarto escondido. Uma artista como essa, que é seguida por milhares e milhares de adolescentes, vai para a rede, para a internet e faz uma barbaridade dessa, influenciando milhares. Sim ou não, irmãos? Pior do que Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló viveu no meio disso. Eles quiseram estrupar os anjos lá em Sodoma. E Ló falou: não toca neles, eles são guardados por mim. Pega minhas filhas virgens, mas não toca nele. Eu tenho responsabilidade com os anjos. Aí diz a Bíblia que os anjos dizem: ei, fique aí. Os anjos fazem alguma coisa lá e cega o povo. E diz assim: Ló, sai correndo daqui. Sai correndo, você e sua família. Nem olhe para trás, porque nós vamos destruir essa cidade dentro de poucos minutos. Só vou esperar você sair. E nós vamos destruir esse povo profano, esse povo imoral, esse povo adúltero, esse povo que tem influenciado criancinhas de 5 anos a striptease, a imoralidade, a todo tipo de perversidade. Aí a Bíblia diz, lá em Pedro, se não me falha a memória, o João, primeiras cartas lá, acho que é Pedro. A Bíblia diz que Ló vivia ali, igualzinho você e eu vivemos nos dias de hoje, indignado. Livro de 2 Pedro capítulo 2 diz assim, que Ló era um homem justo, e que ele se afligia pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque era justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia, por causa das obras daqueles insolentes. Ló era como você e eu, uma fé de obras, irmãos. Então eu falo, alguns até deram um sorrisinho de canto. Deus estava falando desse artista secular, mas na verdade isso para nós pais, e você que é espiritual, isso gera uma indignação, uma vergonha, um despudor, uma imoralidade, uma violência. É isso que eles estão fazendo. Uma fé com obras, uma fé que se importa. Essa é a fé vitoriosa. E pastor, encerrando, como que eu alimento a minha fé? Como que eu fortaleço a minha fé? Cadê o tangedor?
Me ajuda aqui o tecladista. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 3, que eles estavam com um grande problema. E eles precisavam alimentar a fé. Precisavam de quê? Precisava de quê, meus irmãos aí atrás? Diga forte, alimentar a fé. Fortalecer a fé. Diga, o justo vive pela fé. Diga, sem fé o homem não pode agradar a Deus. Aleluia. Então o povo estava numa situação difícil e precisava alimentar a fé, ouvir uma palavra de Deus. E eles foram a Eliseu, ao homem de Deus. Eliseu falou assim: vocês querem uma palavra de Deus? Queremos. Então nós precisamos preparar o ambiente. Preparar o ambiente para que a fé flua, o medo saia e Deus fale e se manifeste. Então eles disseram: trazei-me um tangedor. E o músico começou a tocar, igual o Kleber vai tocar aqui agora. Olha para mim. O músico começou a tocar, porque às vezes, irmãos, você quer uma palavra de vitória, um comando de Deus, uma direção, a solução de um problema, uma estratégia de vitória, de qualquer jeito. E de qualquer jeito você nunca vai receber, não recebe, é difícil. Você precisa ir buscar. Você precisa de quê? Buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Aquele que bate, aquele que pede, aquele que busca. Aí uma oração de 5 minutos, um joelhinho de 2 minutos, uma leiturinha rápida na hora de dormir, já dorme com a Bíblia. E aí a sua vida não muda. Aí a vida não muda, chega janeiro, está de um jeito. Quando chegar em dezembro, está enfrentando os mesmos problemas do casamento, os mesmos problemas com o filho, os mesmos problemas na vida. Passa 1 ano, 2, 5, 10 anos, os mesmos problemas de endividamento, os mesmos problemas espiritual, o mesmo jeito. Você fala: meu Deus, que é isso? Que é isso? Deus tem a solução para nós. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Eliseu disse: traga-me um tangedor. E aí ele começou a tocar. Ele começou a cantar, a tocar. Isso, aumenta o tom, o volume, Kleber. Essa mesmo. Aumenta o volume. Isso, meu filho. Ele começou a tocar e eu penso que Eliseu começou a andar de um lado para o outro. Tinha um grupo de reis querendo ouvir de Deus uma direção. Como que eu alimento a minha fé? Disso que eu estou falando. Você precisa tirar um tempo para estar com Deus. Você precisa ir lá na sua CD, lá no seu CD, lá no seu som lá, e colocar uma música no seu celular, lá dos seus programas lá, e colocar e preparar o ambiente e não ter pressa, e desligar o celular e dizer: pode ser o presidente da república que me ligar, eu não atendo. Agora é o momento de eu falar com o Senhor. Deus vai olhar e falar assim: ele me valoriza, hein? Esse aí me leva a sério, hein? Aí depois o atribulado diz para você: você não atende telefone? Não, eu estava orando. Não tenha vergonha de falar. Aí ele estava tocando, aleluia. E aí ele ficou andando para um lado, o louvor subindo. Vamos cantar? Cadê a Raíssa? Dá para cantar? Bem rapidinho, filha. Aleluia, pelo menos o coro. Enquanto eles cantavam, a unção de Deus foi descendo. Porque tem gente que quer ouvir a voz de Deus de qualquer jeito. Fala comigo assim: não é de qualquer jeito. Fala: o Espírito Santo é sensível, é delicado, é suave. Aleluia, é um cavaleiro, é educado, ele respeita, ele não vai aonde ele não é querido. Olha para mim, Jesus não ia na casa de ninguém que ele não era desejado e querido. Ele só ia onde ele era aclamado, adorado, exaltado, e queriam recebê-lo lá. Olha Deus falando. É duro, mas é verdade. O Espírito Santo também. E aí Eliseu falou assim: vocês querem ouvir a voz de Deus? Eu vou perguntar para você: você quer ouvir a voz de Deus? Amém. E ele disse: traga o músico. Aí eles cantaram: não haverá. Vai essa parte. Aleluia. Tristeza, nem noite
haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto de novo. Eliseu disse: canta de novo, canta de novo. A unção está chegando, a fé está se manifestando, o medo está saindo. Cante, cante. haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo. Aí ele diz assim: assim diz o Senhor. Silenciou as vozes do louvor, o teclado ficou baixinho, e Eliseu falou assim: Deus já falou, assim diz o Senhor. E ele entregou a mensagem. Como que alimenta a fé? Assim. Lá em Listra, Paulo chega na cidade de Listra, e tem um coxo, aleijado, de nascença, sentado em algum lugar. E Paulo pega a Bíblia lá em Listra e começa a pregar, igual estou pregando aqui, com certeza, com muito mais unção, mas ele prega a palavra. E ele vai pregando a palavra, e o aleijado fica olhando para ele, fica olhando. De repente Paulo olha para aquele homem e percebe que a fé aumentou no peito dele. Paulo percebe que há um brilho diferente nos olhos dele. Paulo sente que aquele homem tem fé, um homem que nunca andou, então ele tinha fé. Aí Paulo, depois que viu que ele tinha fé, por ouvir a Bíblia, Paulo diz assim: levanta e anda. O homem pulou e saiu andando. O homem nunca tinha andado, as pernas estavam atrofiadas, as pernas, os músculos, todos estavam esmagados, encolhidos, mas debaixo daquela palavra, o poder de Deus veio, e a fé daquele homem fez ele andar, meu irmão. Uma fé vitoriosa. É assim que se alimenta a fé. Se você tem mágoa no seu coração, sua fé não vai funcionar. Você está iludido, você pode estar indo bem. Irmãos, preste atenção: o diabo exalta para depois abater. Deus trata para depois exaltar. Deus vem e trata por dentro primeiro, para depois ser por fora. O diabo não, o diabo te bota lá na mídia. O diabo te bota lá com milhares de seguidores. O diabo bota lá em cima e ele te dá corda, ele dá corda, mas depois ele te joga lá no fundo do poço. A nossa fé, irmãos, uma fé que talvez você está fluindo, você está na igreja e você está fluindo numa área, você fala: não, querido, uma fé que não perdoa, uma fé tímida, uma fé que não tem base, não tem conhecimento bíblico, não tem nada, essa fé não flui. Mas se você tem a fé em Jesus, como eu creio que você tem, nesta hora o Senhor já começou a levantar a sua cabeça. O Salmo de número 3, versículo 3 diz assim: o Senhor é minha força e minha fortaleza, e Ele me faz andar de cabeça erguida. Diga: o Senhor me faz andar de cabeça erguida. O Senhor nos faz olhar para frente. É o que o Salmo 3:3 está dizendo. Salmo de Davi. Ele disse: Deus me faz andar de cabeça erguida. Há crises que as pessoas pensam: acabou, morreu, está destruído, não vai sobrar nada, está quebrado. Aí na manhã ele te encontra andando de cabeça. Diga: o Senhor. O texto está na tela. Tu és o meu escudo e a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça, ou seja, me faz andar de cabeça erguida. Quem pegou, diga aleluia, aplauda ao Senhor. Como que eu alimento a minha fé? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, cantando louvores, me consagrando a Deus. Irmãos, não adianta estar somente na boca, tem que sair do coração, porque a boca fala. Como que você conhece um mentiroso? Hein?
Como é que a gente descobre que o cara é mentiroso, trambiqueiro? Como é que você sabe que uma pessoa prega, fala palavrão? Como é que você sabe que uma pessoa... É ouvindo ele. Pelas palavras revela o seu coração. O tolo, quando fecha a boca, ele se passa por sábio, mas quando ele abre a boca, ele se revela. Quando eu jogava bola, na época eu era novo, eu jogava bola, então às vezes chegavam uns camaradas assim, ó, de chuteira, Adidas, meião, novinho, aquele calção, cara grande, forte. Aí o técnico perguntava, joguei lá no Vitória 1 ano, perguntava assim, você joga de quê? Falou, meia direita. Eu falei, pensava comigo, tô lascado. Esse cara deve jogar demais. Olha o tipo dele, grande assim, igual o Jotão. Entendeu? Chuteira, aquele negócio. Quando ele botava a chuteira, entrava no campo, eu não sabia nem dominar. Eu falei, rapaz, eu sou titular o resto da vida. Aquela aparência, sabe, irmão? Aquela aparência de... Não, meu irmão, nós precisamos ser cheios de fé de verdade. Quando Paulo chega em Listra, ele vai pregando, aquele homem vai absorvendo como uma esponja. Quando ele está cheio de fé, aí Paulo opera, ele está pronto para o milagre. Deus quer que você saia daqui hoje de cabeça erguida, com expectativa do futuro. Deus não quer que você fique com medo de telefonema. A Bíblia diz assim, não me assusto por más notícias. Diga aleluia. Deus não quer que você saia daqui, sabe, querido? Deus quer que você saia de cabeça erguida com uma fé lá em cima, falando, não, o que Deus fez até agora é só o começo, porque Deus tem muito mais para fazer. É verdade. É verdade. O que Deus está para fazer é muito maior. Aleluia. Você não depende do homem, você depende de Deus, amém? Amém. Diga, eu dependo de Deus. Diga, Deus é meu provedor. É Deus, irmãos, que faz você cair na graça de pessoas. Deus levanta pessoas para te ajudar, surge do nada. A pessoa olha para você e fala, rapaz, eu te amo, não sei porquê, mas eu gosto de você. Eu ultimamente tenho tido vontade de pegar assim uma pessoa assim, dar um beijo entendeu? No rosto de alguns irmãos, não dá por causa da pandemia, mas o Espírito Santo faz isso. Ele põe um amor na gente. Deus é tudo. Então nós temos que focar nossa fé totalmente nele. Aquela mulher da hemorragia, sabe aquela mulher? Ela está em Marcos 5. No grego ali, diz a Bíblia que ela dizia. Ela fazia o quê? A fé dela falava. Ela dizia. Essa palavra dizia está no particípio. Sabe o que é isso lá no grego, no original? É assim, é como se, vou traduzir, é assim, aquela mulher dizia, ela não parava de dizer. A fé verdadeira diz, e não para. Ela diz, o melhor de Deus está por chegar, pastor. Pastor, mas fulano foi embora. Ô, meu irmão, espero que tenha sido Deus que tenha levado, mas fica tranquilo que Deus vai trazer um caminhão de gente. Oi, pai, meu irmão, fechou aquela porta. Poxa, que tristeza. Eu pensei que dali era a vitória, mas Deus vai abrir muitas outras portas. Muitas outras. Deus vai te exaltar naquele lugar. Deus vai te botar, aquilo lá é o pouco, irmão, não é aquilo que Deus tem. Deus tem algo maior para você, creia nisso. Você é cabeça, você não é cauda. Espere o tempo de Deus. Vai glorificando, está próximo, porque Deus tem pressa, meu irmão. Aquela mulher dizia, ela dizia. É uma fé que fala. E aí eu encerro aqui em Números 14. Quando Josué e Caleb, aqui é Josué e Caleb falando, dizendo assim, gente, tão somente, eu gosto desse tão somente. Tão somente, é quando você vai fazer um serviço, aí a pessoa fala assim, ó, eu só quero que você pegue esse chinelinho ali e põe no campo, mas só isso. A Bruna está trabalhando, né? Entrou como menor aprendiz aí numa empresa, filha nossa aqui. Aí eu perguntei, ela estava no carro comigo, Juliana. Falei, Juliana, Bruna, o que você faz lá no seu emprego? Ela falou assim, eu trabalho 2 dias lá e 3 estudo.
olha, você não trabalha, só estuda. Eu falei, é assim que é. E lá você faz o quê? Por enquanto nada. Eu falei, poxa, que glória, hein? Benção. É tão somente. O que você faz lá? Por enquanto nada. Deus faz tudo. Aqui Caleb diz assim, gente, tão somente, diga tão somente. Fala tão somente. Fala só isso. Ele disse, não sejais rebeldes ao Senhor. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Ele disse mais, não temais essas má notícias que você recebe. Todo dia, toda hora. Não temais. Ele disse, não tema o povo dessa terra, essas notícias. Sabe por quê? Porque nós podemos destruí-los como comer um pedacinho de pão. Ele disse assim, gente, fica calmo. Isso aí é o inimigo esperneando. Porque já tirou deles o amparo. O inimigo já tirou dele a segurança, irmãos. Renove a sua fé hoje no Senhor. Alimente a sua fé com louvores, com oração, com palavra. Entende, irmão? Ele disse no final, aí Deus ouviu essas palavras, porque Deus se manifesta em resposta às suas atitudes. Aí ele disse assim, olha, por minha vida, diz o Senhor, nosso Deus é eterno, amém? Ele não é infinito, Deus é eterno, é diferente. Infinito começa aqui e não termina nunca. Eterno não começa nunca, não termina nunca. Nosso Deus é eterno. E ele diz assim, por minha vida, diz o Senhor, que o que saiu da sua boca, você vai receber. Se saiu incredulidade, você vai receber o que você falou. Mas se saiu palavra de santidade, palavra de fé, sabe, palavra que não denigre, que não fere, que não suja a imagem da pessoa, você vai receber o que você falou. Você está pensando o quê? Que a conta não vai chegar? Você está pensando que com Deus se brinca? A Bíblia diz assim, nos homens de Deus, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Olha que tremendo. Você está pensando que o que esses políticos estão fazendo vai ficar sem preço a pagar? Você está pensando que vai sair barato? Você não conhece a Bíblia. Você não conhece o Deus da Bíblia então. Porque a nossa Bíblia, queridos, eu sei que você conhece. A conta vai chegar. Você não pode ir com eles, mas Deus, aleluia. E Deus diz assim, a mim pertence a vingança. Quem crê, diga aleluia. Diga assim, eu estou olhando para frente. Eu estou cheio de otimismo. Estou cheio de expectativas boas. Diga, meu coração está saltitando de alegria. Diga, saúde, força e vigor estão no meu corpo. Fique de pé, em nome de Jesus.